Bom, gente, eu estou com um arquivo aqui. A única coisa que eu fiz foi limpar todas as informações que a gente não ia precisar mais. Eu estou só com o terreno realmente aqui para a gente seguir. Agora o que eu vou mostrar para vocês é o sistema de geolocalização que vai ajudar a gente a ter um estudo de insolação mais preciso do nosso modelo. Para começar, eu vou só fazer um prisma aqui para a gente ter algumas referências. Então é o seguinte, a gente poderia simplesmente vir e ligar sombras aqui no modelo. Como é que faz isso? Aqui nessa bandeja padrão, a gente tem aqui Shadows, que é o sombras. Deixa eu só ligar esse aqui para ele ficar travado. A gente tem essa janela aqui. Caso ela não esteja aparecendo de vocês já sabem, Window, Default Tray, e você liga aquilo que você estiver precisando. A gente poderia simplesmente chegar aqui, ligar, ver a sombra aqui direitinho, procurar um horário do dia, algum dia do ano, tudo bem. Só que existe um problema. O SketchUp ele foi feito para ser usado no hemisfério norte. Então as informações originais dele são para uma geolocalização do hemisfério norte. Então a gente teria uma situação de insolação invertida ao nosso aqui. Para eles o Sol fica sempre no hemisfério sul, sempre no sentido sul. Para a gente aqui não, ele fica no norte e isso seria um erro bem importante para a gente aqui. Então a primeira coisa a fazer antes de fazer esse esquema de sombras, eu vou até desligar aqui para ficar mais leve. Dica, sempre façam isso, sempre deixem a sombra desligada para vocês ficarem com o modelo mais leve. A primeira coisa a fazer é fazer a geolocalização desse modelo. O que isso significa? Significa que eu vou dizer para o SketchUp exatamente em qual ponto do planeta esse terreno está. Como fazer isso? Eu vou abrir aqui uma janela que fica em Window e informações de modelo, que é esse Model Info, onde a gente vai encontrar aqui geolocalização. A gente tem duas opções. A gente tem uma opção que é a que eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo, que é essa, acho que é ajustar localização manualmente em português, que a gente vai colocar e inserir as coordenadas geográficas aqui. Existe uma segunda opção, que ela é feita pela internet, e vocês vão encontrar essa opção no passo a passo que já está disponível para vocês no Canvas. Essa aqui que eu vou mostrar para vocês vão então Window, Model Info, e a gente vai aqui no ajustar localização manualmente, e a gente tem essas opções aqui. Mudar o nome aqui para Brasil e Juiz de Fora pode ser feito, mas não vai mudar as informações importantes. Isso aqui é só como se a gente estivesse mudando um nome. Brasil e Juiz de Fora. Nem precisaria mudar isso aqui, na verdade. O que realmente precisa ser mudado é aqui na parte de latitude e longitude. Reparem que os dados que estão aqui, eles estão em coordenadas decimais. Então, assim, a gente muitas vezes encontra aquele esquema de graus, minutos e segundos, mas não, aqui ele está pedindo coordenadas decimais. Então, no nosso caso, Juiz de Fora, e reparem também que tem uma letra aqui no final, que é a referência de norte, sul, leste e oeste. No caso de Juiz de Fora, a gente vai colocar aqui 21.7642 sul, e aqui a gente vai colocar 43.3496 oeste, no caso com W, porque ele está em inglês. Faria muita diferença se eu viesse aqui e colocasse as coordenadas com os números dos minutos e segundos, que no caso seria 21.4551 e 43.2059. Dá diferença, obviamente, mas não é uma coisa tão gritante assim que impossibilite você de fazer o estudo se você não tiver essa conversão para decimais. Mas a precisão correta seria se você colocasse aqui em essa divisão decimal. Depois de feito isso, eu vou dar OK.
Para conferir, isso aqui já está mudado, né? Então essa geolocalização já está feita aqui. Então eu já peguei e disse para o SketchUp o seguinte: esse terreno está nesse local especificamente. Então já está no hemisfério sul, já está tudo certo. A única coisa é o seguinte: esse terreno ele está no hemisfério sul e está numa posição específica ali que foi onde eu coloquei os coordenadas geográficas. Mas esse terreno aqui também está. Só que a orientação dele é totalmente diferente. Então a situação de insolação seria totalmente diferente. Então a gente precisa, além de colocar as coordenadas geográficas, a gente precisa acertar essa orientação. No nosso caso, o SketchUp faz o seguinte: vocês estão vendo aqui esse eixo verde. O SketchUp considera isso aqui como sendo o sentido do norte. Então o norte estaria aqui, para esse lado do eixo verde. No nosso caso está certo, né, porque a gente tinha lá na topografia, quando não tem informação de norte na topografia, significa que o norte está para cima daquele desenho, que é o nosso caso aqui. Mas imaginem, por exemplo, que a gente tivesse uma referência de norte lá, que fosse algo assim: eu importei do CAD e eu trouxe junto uma setinha de indicação do norte. O que eu faria agora? Eu pegaria isso aqui, traria aqui para a origem e giraria isso aqui até que ele coincidisse com o eixo verde. Então, com isso, meu terreno ia estar geolocalizado e com a orientação certa. A partir daí, eu poderia fazer os estudos solares normalmente. Então, essa é a forma mais fácil. A gente poderia girar isso aqui para que ele ficasse na direção certa. Vamos manter aqui essa referência de norte só para a gente estudar uma outra coisa. Existia uma ferramenta no SketchUp, que é a ferramenta de norte solar, que ela ficava mais disponível aqui direto para a gente. Hoje em dia ela ainda existe, mas ela precisa ser meio que ligada aqui. A gente precisa criar um atalho para ela, para que ela seja usada. E eu vou mostrar para vocês aqui como fazer. Lembrando que o mais fácil seria simplesmente pegar isso aqui e girar esse objeto para que o norte ficasse ali, coincidindo com o eixo verde, que é a situação que a gente tem aqui no SketchUp. Para a gente ligar essa ferramenta de norte, a gente precisa criar um atalho para ela, porque ela não fica mais disponível aqui tão diretamente. Para isso, a gente vai vir aqui em Janelas ou Window, em Preferências. Aqui a gente tem um monte de opções, mas o que importa mesmo é esse shortcuts aqui, ou atalhos. Aqui, vou procurar norte, só que o meu está em inglês, então norte. Eu não sei se em português ele está norte mesmo, ou se seria com TH. Aí aqui achei a ferramenta que eu quero criar, e eu vou adicionar um atalho para ela aqui. No meu caso, eu vou colocar o igual. Poderia ser qualquer atalho que não esteja sendo usado ainda, né? E aí, quando eu fiz isso, eu preciso clicar nesse maisinho aqui, ó. Cliquei no maisinho. Com isso, agora, quando eu usar o igual lá no teclado, ele já vai puxar essa ferramenta de norte. Então, aqui eu fiz a configuração. Recapitulando: Window, Preferências, Atalhos, aí norte, só que aqui no meu caso eu vou pôr com H. E aí eu vim aqui e adicionei o atalho. Isso vale para qualquer coisa, tá? Se vocês quiserem criar um atalho diferente, vamos ver aqui, Line. Eu poderia criar um outro atalho para Line, por exemplo, aqui, que seria possível. Mas os que já são básicos não tem necessidade de mudar. Então fechei ali. Agora, ó, apertei o igual, que foi o atalho que eu criei, apareceu essa ferramenta de norte. Então eu poderia vir aqui, cliquei para fixar o centro de giro, e aí eu vim aqui e busquei a informação. Então agora eu setei o norte para cá com essa ferramenta. Lembrando que isso é possível, é válido, mas sugiro que você simplesmente use essa questão aqui. Fez a geolocalização, colocou no lugar, aí você vem aqui, pega o seu modelo e gira para que ele fique na posição certa, para que você considere o verde como sendo o norte.
Feito isso, a gente pode aí sim passar para os estudos solares. Então, o terreno está geolocalizado e com o norte colocado corretamente. Agora a gente vai para os estudos de sombra. Então aqui com o terreno, vou só fazer um volume aqui para a gente poder ver algumas coisas melhor. Então aqui, vim nessa parte da bandeja padrão, estou aqui na janela de sombras. O que cada coisa dessas aqui faz? Primeiro, esse cubinho aqui, ele liga e desliga a sombra. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, que aí vai aparecer mais. Então esse cubinho aqui, ele liga e desliga a sombra. Esse UTC-03 aqui, ele hoje em dia não é tão utilizado, porque se você faz a geolocalização, você não precisa mexer nele, porque ele é só uma referência de posição. Era muito usado no início do Sketch, a gente não tinha geolocalização, então a gente acertava pela referência da hora que a gente tem. Então aqui no caso está o UTC-3. Se a gente quisesse mudar de posição, a gente acertava essa faixa de hora, e no hemisfério norte ou sul a gente conseguia fazer os estudos solares. Mas hoje em dia isso aqui nem é tão útil, porque a gente já faz a geolocalização mesmo. Então o que importa aqui é o cubinho, que ele desliga e liga a sombra. Essa parte aqui, que você ajusta a hora do dia. Você pode digitar, que é a hora que você quer. 9:30. E aqui você ajusta o dia do ano. Então, vem aqui, colocar 9. Com isso você sabe como é que seria a situação de insolação para esse terreno nessa geolocalização, com essa orientação no dia 9, quer dizer, no dia 10/9, às 9:30. Tem um spoilerzinho de uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Aqui, Light e Dark, ele só muda um pouquinho, está 80 e 45. Ele muda um pouquinho a iluminação do modelo. Isso aqui não tem muita necessidade de mudar. Pode deixar aí 80 e 45. Use Sun for Shading. O que isso faz? Vou desligar a sombra aqui que vai ficar mais aparente. Reparem nesse prisma aqui que eu tenho essa face aqui que está mais iluminada e essas duas aqui com menos iluminação. Como é que o SketchUp trabalha com essa iluminação do modelo quando a gente não está com as sombras ligadas? Ele faz o seguinte: quanto mais voltadas para o observador estiverem as faces, mais claras elas vão ficar. Então, olha só. Essa face aqui está bem voltada para mim, então ela está bem branca. Essa aqui está um pouquinho menos, ela está um cinza. Essa aqui está menos ainda, então ela está mais cinza. À medida que eu vou mexendo no modelo, ele vai mudando isso. E aí ele não usa um esquema de sombreamento que seja referente ao Sol. Quando eu clico nisso aqui, ele passa a usar sempre o Sol como referência para esse sombreamento das faces. Então, olha só, eu posso girar o modelo, que aquela sombra que está sempre clara e mais branca, ela vai continuar sempre clara, mais branquinha ali. E essa aqui que está mais escura vai continuar mais escura sempre. Então, isso aqui a gente não usa tanto assim, porque é mais pelo estudo da sombra mesmo. E, para finalizar, a gente tem essas 3 caixas aqui. Elas só vão ficar ativas se a sombra estiver ligada. Liguei aqui. Elas estão ativas agora. Esse On Faces, o que ele faz? Ele gera sombra nas faces do modelo. Se eu desligar, ele não gerou sombra ali. Ele só está gerando sombra no plano de origem aqui embaixo. Vou voltar e vou ligar. Esse aqui tem que ficar ligado sempre, que é o que importa pra gente. Esse On Ground é sombra no plano base do sketch, onde esses eixos azul e vermelho se encontram aqui. Eu vou até fazer uma coisa aqui para dar errado, para vocês verem uma coisa que normalmente acontece. Acontece algumas vezes. Pode ser que você esteja fazendo o seu 3D e você tem aqui um objeto maior e surge essa sombra aqui no meio do nada. O que é isso? É uma sombra que está sendo gerada
no plano base do SketchUp. Ou eu vou pegar esse modelo e subir, posicioná-lo acima do plano base do SketchUp, ou então eu vou simplesmente desligar isso aqui, que essa sombra não aparece mais. Então, mas normalmente a gente faz os modelos acima disso aqui, mas caso você ache uma sombra aí também estranha, muito provavelmente é aquilo ali que está acontecendo. Vou parar aqui um pouco. E para finalizar, esse From Edges. Esse From Edges é o seguinte, deixa eu fazer uma aresta aqui. E deixa eu pintar isso aqui com Bless. Cadê? Aqui. Então, aqui é o seguinte. Se eu estiver com esse From Edges desligado, eu vou ter uma situação como essa aqui, normalmente. Só que se eu estiver com ele ligado, olha o que acontece. Ele passa a gerar sombra a partir das arestas. Então, aqui não faz muito sentido, ele está com vidro, ajudou ali e tal, mas eu vou até tirar esse vidro daqui. Eu tenho aqui um material aplicado que não é transparente, então ele gerou a imagem do material. E aí aqui eu tenho essa aresta, vamos supor que fosse um tirante aqui, alguma coisa assim. Ele gerou sombra dele também. Então essas três caixinhas aqui, elas não são tão utilizadas assim, mas em algum momento vocês podem achar que ela vai ser mais útil. Agora eu vou ser um pouco mais específico em relação aos dias e horários aqui. Primeiro é o seguinte, a gente tem uma situação que a gente pode olhar aqui, acertar qualquer horário, dia, para ver ali a nossa referência. Só que assim, eu posso mudar aqui e ver para lá. Só que eu não preciso ficar sempre mexendo aqui para encontrar os horários. Eu posso fazer com que o SketchUp memorize uma cena, memorize uma situação ali. Imaginem que eu estou aqui, olhando para esse objeto, e eu quero fazer um estudo aqui do que acontece nesse terreno às 8h30 do dia 9 de outubro. Se eu vier aqui e colocar 9 do 10, reparem que tem alguma coisa errada aqui. Na verdade, ele usa o sistema de data americano. Então, primeiro você tem o mês e depois você tem o dia. Então, se eu quiser fazer o teste aqui 9 de outubro, eu teria que colocar aqui 10, que é o mês primeiro, e depois 09. Eu poderia clicar aqui e acertar a data, tal, tudo bem, mas não tem necessidade, eu posso simplesmente colocar aqui. E aí, a partir do momento que eu fiz isso, que eu fiz uma configuração, que eu encontrei uma posição de câmera que é interessante, que eu achei o dia que eu quero estudar, vou até fazer o seguinte, vou fazer aqui, vou fazer uma piscina meio esdrúxula. Aqui, uma piscina em balanço. Aqui. Fazer um pouquinho menor, senão ficar meio exagerado. Apesar de que essa piscina em balanço não seria muito barata. Então, tem aqui uma piscina. Estudo bem básico. Então aqui, eu quero saber quando que essa piscina vai pegar sol. Então coloquei lá em outubro, 8h30 da manhã, e aí é essa situação que eu quero analisar. Eu venho aqui em visualizar, animação, e venho no adicionar cena. Ele está perguntando se eu quero que eu salve o estilo, pode colocar só criar cena, não precisa mudar ali. E aí ele veio aqui, criou esse retângulozinho aqui, que é uma aba com uma cena. Olha o que acontece quando eu giro. Aí mudei a situação de sol aqui, data e tal. E aí, olhei. Vamos clicar aqui ó, na cena. Cliquei. Ele voltou para a posição que eu estava e para o dia que eu estava. No que isso é útil? Porque eu posso fazer o seguinte, ó, eu analisei aqui no dia 9 de outubro às 8h30 da manhã. Como é que será nesse mesmo dia às 16h30 da tarde? Aí eu posso vir aqui com a cena já modificada, então dia e data e hora modificados, eu venho aqui em View, Animation, and Scene.
Aí eu quero ver como é que funcionava em junho. Ficou 7 de junho. Vamos deixar aqui 7 de junho, às 8h30. Pronto, eu venho aqui, View, Animation, Add Scene. Aí às 7 de junho, às 16h30 também. View, Animation, Add Scene. Aí olha só o que acontece. Eu posso fazer os ajustes, eu posso trocar essa piscina de lugar. Mudei aqui. Quero fazer isso aqui com o prédio. Se eu clicar aqui, ele vai voltar para aquela posição de câmera no dia e hora específicos. Isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Então, quando você cria essa sequência de cenas, você facilita um pouco a sua vida, porque você já tem aquela referência ali. Então, vamos supor que você tem um ponto de interesse do seu edifício, da sua casa, que seja legal de ser mostrada num momento específico do ano. Você pode vir aqui e criar uma cena. E aí você tem essas cenas aqui gravadas. Então você pode ajustar o seu modelo e voltar para aquele ali na hora que você quiser. Então com isso a gente fecha o estudo solar. Então a gente precisa já localizar, acertar a orientação e depois vir aqui e ajustar essas horas e datas específicas para a gente fazer o estudo. Com a Marcela vocês vão ver que a gente faz esses estudos em momentos específicos do ano. A gente não precisa fazer esse estudo ao longo do ano inteiro. A gente tem alguns momentos ali que dão informações importantes para a gente, mas eu vou deixar essa informação sem nenhum spoiler para que a Marcela trate lá com vocês.